Fala galera, eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje vamos falar sobre a quinta temporada de Stranger Things Volume 1 que já está entre nós, finalmente depois de 3 anos, e nesse vídeo vamos falar sobre esse Volume 1, falar alguns pontos importantes, falar de algumas teorias, o que a gente pode esperar pro Volume 2. Então não se esquece de se inscrever no canal porque a gente vai estar fazendo mais vídeos sobre Stranger Things. Não esquece de deixar o seu like, comentar aí embaixo suas teorias, eu vou responder todo mundo, eu gosto muito de ler a teoria de vocês, e também me segue nas redes sociais que eu também gravo conteúdo por lá, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo. Seguinte, eu queria começar esse vídeo falando sobre o que aconteceu no final da quarta temporada e que o Vecna ele conseguiu realizar o plano dele de abrir os portais ali em Hawkins. Eu confesso pra vocês que eu senti muita falta disso nesse início de temporada. Beleza, já tinha sido falado pra gente que ia ter um salto temporal, né, 18 meses mais especificamente. Por exemplo, dá a entender pra gente que só tem um único portal, que é o que eles usam pra ir pro mundo invertido. Mas tipo, depois de como terminou a última temporada, todo aquele caos, gente morrendo pra tudo que é lado, eu não achei que eles estariam tão de boa assim, né? Beleza, que tá em quarentena e tudo mais, mas eles continuam vivendo a vida deles normalmente, digamos assim. Indo pra escola, enfim. E assim, não é uma reclamação, tá? Não é furo no roteiro e nada do tipo, é só um detalhe que eu queria comentar com vocês que eu senti falta nesse início de temporada. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é da Holly, né, cara? Que é uma personagem que já ganhou um destaque muito grande nesse volume 1, né? Que pra mim, ela já tá no topo da minha lista de personagens favoritos. Pra quem não sabe, não é a mesma atriz das outras temporadas. Eu acho que eles acertaram muito nessa escolha dessa atriz, porque ela é sensacional. Eu já achava isso dessa atriz desde o primeiro contato que eu tive com ela em Evil Dead Rise, né? O último Evil Dead que saiu. Ela é uma das protagonistas. E também não dá pra deixar de falar desse ataque da casa dos Wheeler, né? Que já tinha várias teorias rolando de que a Holly que ia desaparecer, né? Porque o segundo episódio é o desaparecimento da Holly Wheeler, só que não tinha sido revelado isso pra gente, só que todo mundo teorizou e todo mundo acertou. E muita gente teorizou que o Ted iria morrer, que a Karen ia sair gravemente ferida. E assim, acertaram nas teorias, menos a do Ted, porque eu ainda não consigo entender por que os irmãos Duffy ainda não mataram esse personagem, que é o personagem mais inútil de toda essa série. Mas eu quero dar destaque pra Karen, que é uma personagem que eu gosto bastante, né? E a gente tá acostumado de ver toda essa garra de defender os filhos, né? Contra tudo que tá acontecendo na Joyce. Porque de todos os pais, ela é a única que sabe exatamente o que tá acontecendo ali em Hawkins. Então, assim, eu gostei muito de como ela foi gigante nesse primeiro contato que ela teve com o Demogorgon, né? Não abaixou a cabeça em nenhum momento e, pô, quase matou um bicho de 3 metros de altura, tipo, na base da garrafada. O que que uma mãe não faz pelo filho, sabe? E falando dos Wheelers, eu quero falar muito sobre o Mike, né? Que é um personagem que eu gosto, mas, assim, ele tá muito longe de ser um dos meus personagens favoritos, mas nesse início de temporada a minha opinião mudou sobre ele, porque os irmãos Duffers tinham comentado que ele ia voltar a ser o líder que ele era antes, porque desde a primeira temporada a gente vê isso, né, que quando eles estão jogando D&D, o mestre é o Mike, então eu gosto muito de ver como ele amadureceu. Por exemplo, nessa cena do hospital em que a Nancy está desesperada por conta da Holly, por conta da Karen, né, o Mike ele também tá sentindo, mas ele tá mais centrado, porque ele entende que naquele momento ele é um apoio pra Nancy. Então assim, eu gostei muito de ver essa evolução do Mike. E tá todo mundo com esse novo plano que eles estão tentando por 18 meses, que é achar e matar o Vecna. E eles usam o sinal da antena da van para eles conseguirem acompanhar o Hopper depois de ele ter ido pro mundo invertido. E como que eu tava com saudade de ver todo mundo reunido aqui, cara. A quarta temporada teve vários núcleos que pra mim foi um ponto muito negativo, e aqui tá todo mundo junto, mesmo com funções em pontos diferentes, né? Os irmãos Duffers falaram que a gente ia ter o retorno da party, né? O Mike, o Will, o Lucas e o Dusty, né? Mas eu gostei muito de ver todo mundo reunido. Não é à toa que o terceiro episódio pra mim foi bom do início ao fim, principalmente na cena da armadilha da casa dos Turnbull para atrair o Demogorgon e colocar um rastreador nele para eles conseguirem seguir o sinal e ter mais precisão de onde o Vecna tá. Toda essa cena pra mim foi excelente, ainda mais do jeito que ela começou, né, que foi com a nossa mini Rochelle, a nossa Gold, a Erika, dopando ali os pais do Derek, dopando a Tina, o próprio Derek também. Cara, toda essa cena foi muito boa. Não existe América sem Erika. Também esse Derek, né, cara, o nosso personagem novo aí, que veio pra dividir opiniões, né? Muita gente começou odiando, depois terminou amando ele, né? Eu fui uma dessas pessoas. Assim, ele é boca suja, mas esse personagem me tirou várias gargalhadas, cara. Eu gostei muito dele. Outra coisa que eu queria comentar, que eu tô vendo aí a galera falando, é sobre o Dusty, sobre o luto dele, que eu tô vendo muita gente falando coisa negativa, e eu acho que o Dusty, por estar assim, cara, é muito plausível, né? Porque ele é o único que sabe pelo que ele tá passando com a morte do Ed. O Ed, ele morreu como um herói, morreu pra salvar a vida dele, morreu pra salvar a cidade. Então imagina pro Dusty ter que ouvir isso que todo mundo tá falando sobre o Ed, sabe? E mesmo que no começo o Mike, o Will e o Lucas protegeram o Dusty ali daqueles garotos, parece que ninguém tá ligando pra isso. Por exemplo, o Steve
Steve, ele puxa a orelha do Dustin, né? Ele dá uma bronca no Dustin, porque eles estavam no meio de um plano e o Dustin não tinha aparecido, né? Só que, pô, ele aparece todo machucado por conta daquela cena do cemitério, quando ele vai lá visitar a lápide do Ed e acontece tudo aquilo, né? E, tipo, o Steve, ele em nenhum momento parece preocupado com o Dustin, sabe? Eu até me perguntei, pô, Steve, tu não vai perguntar como é que o Dustin tá? E o Dustin me respondeu na hora. Ele falou, pô, muito obrigado por perguntar como eu tô, sabe? Então, assim, eu achei muito desnecessário essa bronca que o Steve deu no Dustin, né? Pô, o Steve sabe pelo que o Dustin tá passando. Eu não curti muito isso. Só que, assim, eu não posso dizer o mesmo da briga do Jonathan e do Steve, porque cada um colocou o outro no seu devido lugar. Por exemplo, o Jonathan fala ali o quanto egoísta o Steve é, porque o Steve só tá pensando em dar flores pra Nancy. E o Steve fala que se tem alguém mais infeliz que o Jonathan naquela relação é a própria Nancy. Que é algo que a gente vê desde as duas últimas temporadas, né? Que a relação do Jonathan e da Nancy estão com seus altos e baixos. Então, assim, eu não sei com quem a Nancy vai ficar, se é com o Jonathan ou com o Steve. Mas, cara, se ela decidir ficar sozinha nesse final de temporada, não ficar com nenhum dos dois, eu acho que eu não ficaria surpresa. E também temos o Hopper e a Eleven no mundo invertido, que eu queria comentar primeiro de como a Eleven tá de fato focada em ser melhor para derrotar o Vecna. A gente vê que ela tá querendo superar cada vez mais, tá mais exigente consigo mesma, né? A gente vê como para ela é importante que o Hopper acredite nela e acredite que ela é capaz de fazer. Tem toda essa questão do muro também, que até agora é uma incógnita, ninguém tem ideia do que é. Só sabemos que circula ali Hawkins, porque o Dust fala lá, depois mais pra frente, que o centro dali é o laboratório de Hawkins. E tem teorias rolando que é dentro desse muro que as crianças estão presas, né? E depois desse muro é a dimensão X. E também temos a volta da Akali, a número 8, que eu fiquei muito feliz com essa volta, né? Quando a Eleven, ela fala ali que eles estavam mantendo o Vecna preso, já dava pra sacar que era a Kali, porque se fosse o Vecna, eles não iam fazer todo esse mistério. Só que uma coisa que se tornou um ponto negativo pra mim, tá começando a me incomodar, é toda essa questão dos militares indo atrás da Eleven, de achar que ela tem a ver com tudo que tá acontecendo, né? Tem essa personagem nova, que é a Doutora Kay, que ela tá aqui pra substituir o Dr. Brenner. Eles criaram essa arma supersônica que prejudica ali a Eleven, os poderes dela, criaram uma base ali no mundo invertido, mas pra mim isso tá muito cansativo, tá muito desgastante, tá ficando chato já no meu ponto de vista. E a Max tá de volta, finalmente a Max voltou. Eu tô muito feliz que eles não trouxeram ela no final da temporada. E pô, como a dinâmica da Max e da Holly funcionou bem, né, cara? Elas duas juntas em tela foi muito bom de se ver. E eu não sei se vocês notaram esse paralelo com a Alice no País das Maravilhas. A gente nota que no início do terceiro episódio, quando a Holly tá testando ali as roupas, né, a gente vê que ela coloca um vestido muito parecido com o da Alice. E um detalhe é que esses vestidos, né, esse quarto que a Holly tá, é da irmã do Henry, né? A Alice Quill. Só um detalhe aí que talvez vocês não tenham percebido. Então, nesse caso, a Holly seria a Alice, o Henry seria o Coelho Branco, não só pelo o relógio de bolso, mas também porque o Coelho Branco ele é responsável por atrair a Alice até a toca. E ao entrar na toca, ela estaria no País das Maravilhas. E no caso da Max, ela seria o Chapeleiro Louco, que em Alice é ele que mostra um pequeno pedaço daquele mundo, que é o que a Max faz com a Holly ao explicar sobre aquele lugar. E se eu não me engano, os irmãos Duffy tinham comentado que eles iam fazer esse paralelo. Então, assim, eu achei isso genial. Velho, como eu fiquei triste sabendo que a Max não saiu do coma por causa de um triz, velho. Só porque a música parou, sabe? Caraca, deu vontade de... Nossa, deu vontade de dar um grito na hora, só que eu tava assistindo de madrugada, sabe? E a gente também vê como foi importante a Max saber que o Lucas não desistiu dela, que foi por conta disso que ela também não desistiu. E um detalhe nessa cena é que a Max volta pra 1959 é que a gente vê a Joyce ali entregando o panfleto da peça ao pai do Steve, e a gente pode notar alguns nomes, como Karen, o Ted, Alan Manson, que eu acredito que provavelmente seja o tio do Ed, e a gente também pode notar a data que é 6 de novembro. Isso é muito curioso porque parece que está sendo encaminhado para tudo terminar nesse dia, né? Como o Lucas ele falou na cena do hospital com o Mike e a Nancy, né? Que faltavam 3 dias pro dia em que o Will desapareceu. E ele não acreditava em coincidência. Então, assim, eu tô muito curioso pra saber a real importância dessa data. Mas o que vocês acham? Comenta aí. E eu vi uma galera que não entendeu do porquê o Henry não conseguiu entrar na caverna. Mas pra quem viu a peça The First Shadow, sabe que foi ali que o Henry adquiriu seus poderes. Naquela caverna, ele ficou preso por 12 horas e foi ali que ele foi pra Dimensão X. Então, todo esse medo que ele tem de entrar na caverna é porque os traumas dele estão ali. Mas como os irmãos Duffers falou, isso da Dimensão X, o mundo invertido, vai ser explicado no volume 2. Então, assim... só vamos esperar. Agora vamos falar do final, dos poderes do Will, do Vecna. Esse episódio 4 ele foi extremamente impactante. E uma coisa que não dá pra te negar é que todos os episódios eles terminam muito impactantes, né? Cada episódio ele termina com um ótimo gancho pro próximo. E eu gosto muito de como o Will voltou a ter destaque. Ele é um dos meus personagens favoritos. Na última temporada ele ficou um pouco de lado. Tava rolando teorias um tempo atrás de que o Will ele teria poderes, né? Por conta dessa conexão. Então assim, quando aparece que ele tá vendo através dos olhos do Demogorgon, tá
controlando o Demogorgon e tudo mais, eu achei que não ia passar disso. Então, quando chegou o final do episódio 4, eu fui totalmente pego de surpresa. E deixando claro que algumas pessoas não entenderam, é que não é oba-oba, tá, gente? Ele não usa os poderes na hora que ele quiser. Ele só consegue usar por conta da conexão e por estar mais perto da mente colmeia, né? E isso já estava sendo desenvolvido há muito tempo. Então, assim, eu acho que faz muito sentido. E eu não posso deixar de falar de um dos melhores diálogos de toda a série, que é a Robin com o Will. Porque a Robin, ela foi essencial para o Will conseguir usar seus poderes, né? Dela falar sobre se aceitar, que não é sobre a outra pessoa, e sim sobre você mesmo. E depois que ela viu a foto dela criança, ela notou que primeiramente você tem que se aceitar para depois querer que uma pessoa te aceite. E notando isso, ela se sentiu livre. E foi extremamente necessário o Will ouvir aquilo. Eu gostei muito dessa dupla, tá? Tão boa quanto o Dust e o Steve. Mas também o Mike também foi necessário, porque o Mike ele planta ali a semente na cabeça do Will, falando, pô, será que realmente você não conseguiu controlar o Demogorgon? E o Mike mostrou ali que acredita nele. E tem todo esse flashback do Will com o Mike na infância, com o Jonathan montando o Castelo Byers, que, pô, é emocionante demais essa cena. Top melhores cenas de Stranger Things. E agora vamos falar do Vecna, porque de todos os personagens, ele era um dos mais que eu tava ansioso pra ver. Quando ele não apareceu nos 2 primeiros episódios, eu falei, pô, ele só deve aparecer no final do volume 1. E dito e feito, o cara chegou farmando aura de visual novo, mais forte. A gente vê que ele faz um campo de força contra o fogo. Só que é o seguinte, eu fiquei com um grande ué na minha cabeça, porque o Vecna ele chega ali, puxa o Will, fala pro Will todo o plano dele e simplesmente deixa o Will lá, sabe? Eu fiquei, cara, qual foi o intuito disso? Sabe? Então eu fiquei com esse ué na minha cabeça. E falando do plano do Vecna, ele fala que ele quer levar as crianças por elas serem mais fáceis de manipular, serem mais frágeis, e com elas ele consegue remodelar o mundo. E por que 12 crianças não foi explicado, né? Eu tinha até falado de uma teoria que cada criança representaria 1 hora do relógio do Vecna, então assim, 12 crianças, 12 badaladas, mas ainda não sei. E eu vi uma teoria que também faz sentido, é sobre o buraco de minhoca, né? A gente tem a volta aí do Sr. Clark, e a gente sabe que todas as aulas que ele dá não é por acaso, e nada na série é por acaso. Ou seja, ele tá falando sobre buraco de minhoca, tá sendo falado sobre dobra no tempo, e o Will, quando ele tem visão de onde as crianças estão, ele desenha na porta do celeiro que parece duas coisas. Parece ou o devorador de mentes, ou o buraco de minhoca, porque é muito parecido com o desenho do Sr. Clark. Eu acredito que a gente vai ver tudo isso no 8º episódio, que vai se chamar A Ponte. E na aula do Sr. Clark tá escrito ali que é a Ponte de Einstein. Então o plano do Vecna é abrir o buraco de minhoca. E eu fico me perguntando, será que ele tá tentando abrir esse buraco de minhoca, que é um portal gigante, digamos assim, pra trazer o Tiamat, que é o dragão de 3 cabeças? Porque a gente sabe que já foi jogado pra gente lá na 4ª temporada, quando o Will desenhou aquilo pro Mike, né? Deles enfrentando esse monstro novo. Eu espero muito que seja, tá? Pode ser que seja o Devorador de Mentes upado, eu espero que não, porque eu acho que eu vou me decepcionar, porque eu quero muito ver um monstro novo, mas enfim, vamos ter que aguardar pra ver. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá? Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse volume 1, quais são as suas teorias pro volume 2, pro final de Stranger Things, né? Se vocês estão mais tristes ou mais animados pra esse fim, beleza? Comenta aí que eu quero saber. Valeu, falou e até a próxima.